Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a primeira ferida que pode ser desenvolvida no ser humano, que é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição ela acontece já na gestação, e isso pode estar envolvido o pai ou a mãe, é sempre no ambiente que ele pertence, que ele vive, sempre o responsável que está ali. Então, se a mãe espera uma filha, ela mesma pode rejeitar esse feto, essa criança, essa filha que ela está gerando. Quando é o filho, quando a mãe está gerando um bebê homem, um menino, pode ser rejeitado pelo pai, porque a rejeição ela acontece do mesmo sexo, ou o filho com o pai, ou a filha com a mãe. E a partir daí começa a ser gerado esse transtorno da ferida da rejeição. Quantas e quantas vezes a gente vê crianças que vivem isoladas, que brincam sozinha, que sempre estão isoladas, nunca estão na convivência de outras crianças. E a gente acaba dizendo que é normal aquela situação, porque a criança ela sempre esteve naquela situação, sozinha, brincando sozinha. Ah, meu filho gosta de brincar sozinho, meu filho gosta de desenvolver coisas sozinha, ele sempre está sozinho. E quando adulto, ele acha que aquela situação é normal para ele. Porque como ele viveu e construiu aquela situação e não foi ressignificado em nenhum momento da sua vida, ele vivenciou essa rejeição por muito tempo. E com isso vem várias situações que começam a ser transformadas nele. Ele vai se sentir até autossuficiente, que ele não precisa de ninguém. E ele tem aquela sensação que ele não é desejado, que ele não é querido, que não era nem para ele ter nascido. Porque muitas das vezes, quando a gente tem nossos filhos, às vezes os pais, eles costumam dizer que não queria ter aquela criança, que não era para aquela criança ter nascido, era melhor nem ter nascido aquela criança. Muitas das vezes a gente ouve isso de várias famílias falarem. E isso reflete na criança. E ela traz isso para a fase adulta, sendo uma pessoa mais solitária, sem querer que o outro dê atenção. E quando está na fase adulta e alguém dá atenção para essa pessoa, ela se sente incomodada, porque ela não acredita que aquela outra pessoa pode querer dar atenção para ela, porque ela não se sente amada, não se sente rejeitada. Então, quando ela tem aquela sensação de ser amado, a sensação que ele tem é de fugir. Ele se sente assim invadido, porque o outro começa a dar atenção para ele e ele não consegue explicar qual é aquele sentimento que ele está sentindo. E ele não se sente seguro, ele nunca se sentiu amado, ele sempre se sentiu rejeitado. Então a sensação dele é de fugir. Então ele acaba desenvolvendo essa máscara, que é a máscara do escapismo. Toda situação que ele é colocado à prova, ele vai fugir. Nunca vai ter aquele DR na relação, porque ele sempre vai fugir. E às vezes ele sempre vai abandonar o relacionamento, a sua atividade, o seu serviço, o seu trabalho de faculdade. Ele nunca vai querer estar à frente daquela situação, porque ele sempre viveu às sombras. Então, por isso até que eles gostam de vestir roupa preta, porque eles gostam de se sentir neutro, eles não gostam de se sentir ser visto, nem percebido por ninguém. E quando ele observa que ele é percebido por alguém, ele foge, se esconde. E essa sensação ele vai trazer para o resto da vida. E é muito difícil para ele até se relacionar com outras pessoas. Então, assim, isso, como eu falei, isso acontece a partir da gestação da mãe. E em muitos casos, ele costuma dizer, por exemplo, que ele recebe a informação. O chefe dele, por exemplo, diz que ele é um inútil, e aí ele vai embora. Ou o chefe dele diz que ele não faz nada direito, ele vai embora. Se o chefe dele dá uma pressão para ele executar o trabalho com mais eficiência, ele vai embora. Então, muitas das vezes, ele não quer estar ali naquela pressão psicológica, ele sempre vai fugir, de uma certa forma, tanto no relacionamento pessoal, como afetivo, quanto no próprio trabalho. Então, muitas das vezes, ele não consegue desenvolver seus próprios projetos, com medo de ser rejeitado futuramente. Ele é uma pessoa criativa, mas como ele tem receio e esse medo de ser rejeitado, ele acaba não colocando os projetos dele
no papel até para ser executado. Então, assim, ó, quando ele se sente nessa situação de pressão, ele sente até falta de ar. Parece que ele não consegue respirar, que ele está ali preso, sufocado. Então, por isso que ele sempre procura ambientes que ele esteja solitário, que é como se estivesse no mundo dele, aquele mundo fantástico de Bob. Ele cria na cabeça dele. Então, ele vive aquela situação de sempre estar escapando, sempre solitário. Mas ele é uma pessoa criativa, uma pessoa competente, sabe desenvolver seus trabalhos. Mas só que ele só consegue desenvolver seus trabalhos quando ele trabalha sozinho. Ele não é a pessoa que consegue trabalhar em equipe. Ele sempre vai estar querendo trabalhar sozinho, ficar sozinho, estar sozinho. Então, assim, esse escapista, que é a máscara que essa pessoa rejeitada, ela desenvolve, ela não acredita que possa ter um amigo, um melhor amigo, ou um cônjuge que ame de verdade. Ele nunca vai acreditar. Ele sempre vai achar que ele está sendo colocado à prova. Será? Ele sempre vai ter um pé atrás. Porque a qualquer instante ele foge. A qualquer instante ele já está pronto para escapar daquela situação que ele está vivenciando. Ó. Quando recebe muita atenção, ele fica desconcertado. Ele fica com receio até do outro ocupar o próprio espaço que ele pertence. Ocupar a sensação da liberdade, dele perder essa liberdade. Então, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de ser rejeitado. O pior pesadelo de uma pessoa que vive a rejeição é o pânico. Agora, a pessoa que se sente a rejeição, ele desenvolveu a fobia do agorafobia, que é o medo do público, de estar com muitas pessoas. Tu nunca vai ver um rejeitado no show, um rejeitado num lugar cheio, abafado, fechado, nunca. Porque ele tem medo de estar naquela situação e não conseguir escapar. Então, assim, desde sua infância ele desenvolveu isso. E como os pais não observaram que ele vivia essa rejeição, que pode ser ressignificada desde a infância, ele levou para a fase adulta. E hoje ele vivencia essa solidão. Ele tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de trabalhar em equipe. Ele tem medo até de o outro opinar. Ele é criativo, mas como ele tem medo que o outro venha criticar a atividade que ele executa, ele acaba fazendo a mesmice que todo mundo está fazendo. Ele tem medo de ser julgado, de ser comparado, e ele sempre vai estar nessa sensação de querer fugir. Seja no relacionamento, seja na atividade que ele está executando, como eu falei, ele é o tipo da pessoa que não vai querer estar, por exemplo, pensar em ter uma família, pensar em ter filhos, por exemplo, porque ele vai entender que ter filhos vai tirar a privacidade dele, a liberdade dele, e como ele se sente rejeitado, ele jamais vai imaginar que ele é capaz de amar alguém, porque ele não se sente amado. E esse tipo de pessoa que sente essa rejeição, ela está a um ponto de sofrer até a própria depressão, porque pode criar a ansiedade e dessa ansiedade gerar a própria depressão e acabar cometendo o próprio suicídio. Então, a gente tem que estar sempre observando. Se vocês observarem nos noticiários, as pessoas que cometem o suicídio, elas começaram a ficar mais isoladas. Elas começam a estar mais isoladas, pensar em coisas absurdas, porque ela cria um mundo imaginário. Todas as pessoas têm essas feridas, mas qual é a porcentagem que cada uma pode obter? Temos esse estudo da análise comportamental, porque cada pessoa tem um tipo de ferida e seu corpo, ele mostra exatamente o que tu está passando, o que mais está ali evidente. E no caso do rejeitado, ele é uma pessoa magrinha. Muitas das vezes ele usa o óculos. Às vezes até a gente pode imaginar que ele usa o óculos para esconder a sua face. Tem cabelo comprido, gosta de estar sempre ali como se estivesse querendo ser neutro, querendo escapar, fugir, que ninguém queira observar ele. Então, nessas situações, a gente tem que observar, tá certo? Eu vou deixar aqui um PDF falando sobre as características da pessoa que se sente rejeitado,
Quais são as qualidades que essa pessoa rejeitada pode desenvolver, porque ela já tem, só que como ela se sente que ela pode ser paralisada pelo próprio pânico, medo, né, de ser rejeitado, ele acaba não desenvolvendo as criatividades que ele tem. E aí eu vou estar falando sobre isso no PDF, vou colocar, e até mesmo as feridas físicas que essa pessoa rejeitada pode desenvolver em torno da sua vida. Porque a pessoa rejeitada, ela quer o quê? Se afastar. Ela não quer estar perto de ninguém. Então, uma das coisas que mais vai apresentar para essa pessoa rejeitada é alergia na pele. Ela vai aparecer alergia na pele, porque quando o outro às vezes vê alergia, ele tende a se afastar, não querem tocar nem abraçar. E a pessoa rejeitada, ela faz isso. Ela evita que o outro se aproxime, evita que o outro toque nele. Então, ele acaba desenvolvendo essas anomalias que são a proteção psicológica que a mente produz para que ninguém se aproxime dele. É como se fosse a barreira, a proteção dele. Então, eu vou colocar aqui no PDF os comportamentos, as características e até as doenças que podem ocasionar, podem vir sendo geradas por causa dessa rejeição e as qualidades, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Fique que vamos falar no outro vídeo sobre a ferida do abandono.